A palavra do Senhor, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 1, nos orienta ao ouvirmos a palavra do Senhor atentamente. A palavra diz: se atentamente ouvirmos a voz do Senhor, a palavra do Senhor, e ter o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que Ele nos ordena, o Senhor nos exaltará sobre todas as nações da terra. No versículo 2, diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, sobre ti, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos, e começa a descorrer bênçãos, amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, é de suma importância, quando o Senhor fala conosco, quando o Senhor se revela a nós, através de uma palavra ministrada, através da sua palavra escrita, que é a Bíblia, nós devemos estar atentos. Está assim registrado como acabamos de ler no Antigo Testamento. E o Senhor Jesus Cristo, em forma de homem, caminhando sobre a face da terra, Ele por várias vezes disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu creio que o Senhor nos tem dado graça nesse dia, nessa noite, para termos ouvidos e ouvir a voz dEle. E que essa voz possa ser clara, nos dando esperança e direção, nos dando o poder de caminhar em novidade de vida. E que eu queria de antemão revelar aos irmãos que eu descobri algo poderoso. Eu descobri os bastidores da conversa da Eva com a serpente, o que desenrolou depois. Vocês querem ouvir? Vocês acreditam que eu fiquei sabendo que o motivo que a Eva comeu aquele fruto, aquela maçã? Primeiro, ela estava insatisfeita, mal-humorada, porque ela queria que o macaco chamasse jacaré. E que o jacaré chamasse cavalo. Ela nunca concordou com aquela ideia de Adão. Ela achava que ficaria melhor o nome do macaco ser jacaré. E Adão, meio inconformado, desapontado, frustrado, a maneira que ele achou de vingar dela, sabe o que foi? Puxa vida, Eva, eu estava observando você nos últimos dias, você engordou aí uns 3 quilos, hein? E aí começou aquele birimbolo. Irmãos, brincadeira à parte. É só para descontrair, tá bom? Naquela época até então, irmãos, eles tinham um corpo atlético, porque só comiam vegetais, né? Só verduras, legumes. Irmãos, vamos lá então no livro de Gênesis, capítulo 2. Tem esboço aqui para pregar 3 dias, tá, irmãos? Vocês nunca ouviram? Aproveitais as oportunidades que tendes. Tem que aproveitar, irmão. Irmãos, diz assim a palavra do Senhor, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 9. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora vamos lá no versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem:
de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora no capítulo 3, a partir do versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao marido, e ele comeu. Irmãos, olha o quanto é sério, o quão é importante ouvir a voz do Senhor atentamente. Eu quero que nós possamos entender de uma maneira bem clara nessa noite, que quando o Senhor fala, nós devemos prestar atenção. Os nossos ouvidos devem estar atentos. Porque Deus, aqui no versículo 9, disse que havia no meio do jardim quantas árvores? 2, não é isso? No versículo 9, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No versículo 16, o Senhor, no versículo 15, Deus deu uma missão ao homem, de cultivar e guardar o jardim. Se havia necessidade de cultivar, era para a sua própria existência, para a sua própria sobrevivência, mas guardar, então nos dá a entender que havia algum intruso lá, correto? Você não protege a sua casa se não há possibilidade de um intruso entrar e fazer algo. E o Senhor no versículo 16 disse: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Aí entra a serpente na história. Ela se aproximou da mulher e disse: uai, Deus falou que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? No versículo 1, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus disse? Deus não disse que não poderia comer das árvores, Ele disse que poderia comer de toda árvore. E a serpente fez esse trocadilho, inverteu as palavras aí, o sentido da pergunta. Aí, o que é que a mulher foi? A resposta da mulher: não. Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Fato, ela havia entendido. Aí no versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis. Primeiro, não havia somente uma árvore ali. No versículo 9 diz que havia 2 árvores. E ela considerou que só havia uma árvore. E ela disse também que ela não podia nem tocar e nem comer. Aí a serpente entrou de sola, porque ela havia percebido que a mulher não tinha um entendimento claro do que Deus havia falado. Ela havia
negligenciado a palavra de Deus. E é aqui que eu quero falar nessa noite. Uma palavra de esperança, de ânimo, de clareza para nós como povo de Deus. O perigo da negligência da palavra do Senhor. O perigo que é ouvir com desprezo a palavra de Deus. O primeiro ponto, quando Deus foi falar, foi comunicar a sua missão, a sua palavra, a sua ordem, eles não ouviram atentamente. Qual que foi a consequência? Não discerniram o trocadilho de palavras ali da serpente. E a partir daí começou o engano. Segundo, eles não deram crédito à palavra de Deus. E segundo a palavra de Deus, segundo o Senhor nos ensina, incredulidade é o antônimo de fé. E a palavra do Senhor nos diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha o terceiro ponto que eu quero abordar nessa noite com os irmãos, que está no versículo 8, no capítulo 3, versículo do 8 ao 10. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha, a consequência do pecado deles. Deus, a palavra do Senhor nos ensina, nos afirma, que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha ter comunhão com o homem, Deus vinha conversar com o homem, ter um tempo de qualidade com o homem. E quando eles pecaram, qual que foi a consequência? Eles fugiram de Deus. Se nós formos olhar, analisar e ter uma reflexão sincera, não é loucura? Sabe de quem que eles fugiram? Do Senhor Deus Criador. Eles fugiram de um amigo que eles conheciam e tinham comunhão todos os dias. E nós sabemos, irmãos, que Deus é rico em misericórdia. Ele tem prazer em perdoar. Deus é um Deus que nada nos separa dele. Não é altura, não é profundidade, não é largueza. Nada pode nos separar desse Deus, desse amor, com exceção do erro que eles cometeram, o pecado, a incredulidade. A incredulidade por não dar crédito à palavra de Deus, por não crer no que Deus havia falado com eles. Eles cometeram um pecado chamado incredulidade. E eles cometeram, o erro começou a ser progressivo. Não prestaram atenção, é um erro. Não deram crédito, outro erro. E aí foi se agravando, ao ponto deles se esconderem de Deus por medo. Agora, não precisa me responder, mas seja sincero. Que dia que Deus é mau para um filho seu? Que dia que Deus é mau para um ser humano? Que dia que Deus é mau para uma pessoa? Ah, mas há muita maldade no mundo, há muita ruindade, muita gente passando fome, muita gente morrendo de enfermidade. Essa não é a vontade de Deus. Essa é a consequência do pecado, da vida que leva. Ah, mas ele é cristão. Ô irmão, cristão também tem enfermidade. E muitas vezes essa enfermidade
é porque não está cumprindo um mandamento do Senhor, que é cuidar do seu corpo. Irmão, você pode ser cristão, se você não escovar os seus dentes todos os dias, após a refeição, quando acordar antes de dormir, seu dente vai ficar podre e vai cair. Irmãos, se você não cuidar da sua saúde, da sua alimentação, pode ser o homem de Deus que for, que vai ter diabetes, vai ter colesterol, vai ter pressão alta, vai ter outras enfermidades. Irmãos, eles fugiram de uma pessoa que havia criado eles e tinha comunhão com eles todos os dias. Que loucura é fugir de um amigo que nunca te quer o mal, sempre te quer o bem. Que loucura é fugir de um Deus tão rico em amor, que sente prazer em perdoar. Irmãos, Deus tem prazer em restaurar famílias, em curar enfermidades, em libertar cativos, em restaurar famílias. Não é fugindo dele que vai se resolver as coisas. Não é se escondendo dele que as coisas vão se resolver. O fato é a situação que se encontra hoje na vida de muitas pessoas. É fruto de fugir de Deus, de se esconder de Deus, de procurar um lugar longe de Deus. Mas no Salmo 139 diz que não há lugar onde eu possa me esconder que Deus não me encontre. Seja no mais profundo, seja na mais profunda treva, seja nas profundezas do mar, é impossível esconder de Deus. Em nome de Jesus, não fuja de Deus, não fuja do propósito de Deus, não cometa o erro que Adão e Eva cometeram. Olha como as coisas vão se agravando. Aí o que aconteceu no versículo 12 e 13, do capítulo 3, versículos 12 e 13. No versículo 11, perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Ao versículo 12, então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu, versículo 12, versículo 13, disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu... Sabe o que aconteceu aqui? Transferência de culpa. O homem jogou a bola no colo de Deus, falou assim: olha, eu comi, mas é porque o Senhor criou a mulher, ela me deu, eu comi. A mulher, a serpente me deu, eu comi. Se o Senhor não tivesse criado a serpente, não tinha acontecido isso. Sabe o que eu aprendo aqui? Todas as vezes que você, que nós falhamos da nossa missão, há uma tendência natural em nós em transferir a culpa, a transferir a responsabilidade. E você sabe o que eu acho interessante? Que os dois tiveram a chance do arrependimento. Porque quando Deus perguntou ao homem o que aconteceu, Deus estava dando ele a oportunidade. Puxa vida, Senhor, eu errei. O Senhor me deu uma missão, me deu uma ordem e eu falhei nela. Eu poderia comer de todas as árvores, inclusive da árvore da vida, mas eu dei um bola fora e comi da árvore que eu não podia comer. Me perdoe, mas não. Por causa da cegueira do pecado. Embora no versículo 7 diz que os olhos se abriram. Por causa da cegueira do pecado, ele preferiu transferir a culpa e, consequentemente, também a mulher. Os dois tiveram a oportunidade de se arrepender. E no versículo seguinte, que é o 14, então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és
entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Sabe por que a serpente não teve a chance de arrependimento? Porque lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, e o capítulo 20, versículo 2, diz que essa serpente que estava aqui é o diabo. Ele não teve a chance do arrependimento ali, porque ele já havia sido julgado e sentenciado. Mas ao homem, ele tinha essa oportunidade, ele tinha esse direito. E a aplicação que eu quero trazer para a nossa vida nessa noite, para a minha vida, para a sua vida, primeiro, ouça atentamente a voz do Senhor. Não seja negligente quando o Senhor fala. Quando o Senhor falar, preste atenção. Guarde a palavra no seu coração. Ouça atentamente. Se não entendeu, seja sincero, seja franco, fale: Senhor, o Senhor disse a mim, para eu, porém eu não compreendi, eu não entendi claramente. Não é vergonha falar: Senhor, por favor, fale de novo, de uma maneira que eu possa entender de uma maneira clara. Sabe que eu faço isso na minha vida? Todas as vezes que eu desejo algo do Senhor, uma resposta, uma direção, já virou praxe na minha vida: Senhor, eu preciso da tua voz, da tua resposta, da tua direção. Eu preciso que o Senhor fale comigo, mas por favor, Senhor, fale de uma maneira clara, de uma maneira que eu possa compreender, que não haja dúvida, Senhor, que é o Senhor mesmo que está falando. Se você desejar, faça também como Gideão. Ele fez uma prova com o Senhor foi claro e específico, ele ainda pediu mais 3. Mas, ouça e dê crédito à palavra de Deus. Creia na palavra do Senhor. O que eu quero te encorajar nessa noite é que aquilo que Deus falou com você vai se cumprir. A palavra que Deus liberou sobre a sua vida, sobre a sua casa, ela vai se cumprir. Sabe qual que é o grande problema entre o ouvir a promessa, o ouvir a palavra, o receber a palavra, o cumprimento dela? Há um espaço, há um tempo. Abraão recebeu uma promessa aos 75, que seria pai de uma multidão. Ela se cumpriu aos 100. Aos 99, Sara engravidou, a Sara concebeu de Abraão, e aos 100 ele foi pai. Caleb recebeu uma palavra do Senhor, passaram-se 40 anos. Alguns receberam a palavra do Senhor, elas se cumpriram instantaneamente. Para outros, passou 3 meses, 5 meses, 6 meses, ela se cumpriu. Sabe que eu aprendo com isso? É que, independente do tempo que demore a promessa se cumprir, a palavra se cumprir, ela se cumprirá. Ela se cumprirá. Não duvide do Senhor. Creia no Senhor. Espere no Senhor. Descansa no Senhor. Irmãos, creio que muitos aqui não sabem muito acerca da minha vida, talvez não sabem nem meu nome. Alguém que está presente, alguém que está assistindo online. Meu nome é Josimar. Estou aqui há mais de 20 anos. Casei um pouquinho velho. Eu tinha 42 anos. Aguardando minha conversão, eu me converti talvez aos 30 anos. Com 30 anos. Por 12 anos eu esperei a minha esposa. Foi fácil? Não. Foi difícil? Sim. Pensou em desistir?
muitas vezes. Eu não posso mentir, mas eu dou testemunho de algo, que por 12 anos o Senhor me guardou puro. Os meus olhos, as minhas mãos, os meus desejos, os meus sentimentos. O Senhor Espírito Santo, Ele me satisfez por completo. Ele me concedeu essa graça de poder esperar a minha esposa. Por sinal, a mais linda, a mais bela entre as mulheres. Sério. Muitas vezes eu mudei a oração, irmãos, é verdade, não tem vergonha de falar. Senhor, abrevia os dias. Senhor, tem compaixão de mim, abrevia os dias. Os anos, irmão, foram se passando e tal. Sabe, aí, um dia, lendo a palavra do Senhor, que fala sobre Abraão, que Deus o chamou aos 75, viveu o sobrenatural de Deus, aos 100 anos, foi pai, e que Deus ministrou ao meu coração quando Abraão pegou Isaac com 100 anos de idade, o regozijo, a alegria, o júbilo dele, o vigor dele para curtir o filho, é assim como ele tivesse 18 anos, 20 anos, 25 anos. A alegria de Sara, aos 90, ao ser mãe, foi aquela alegria intensa, aquele refrigério na alma, aquele bálsamo assim, na alma. E ela se alegrou muito. Você sabe por quê? Que eu pude entender que o Senhor ministrou ao meu coração, que me trouxe ânimo para caminhar mais alguns dias, mais alguns anos. Independente da idade física, biológica, a promessa de Deus me dá a graça de curtir aquele momento, de viver aquele momento, aquela graça, aquela bênção, aquele cumprimento de promessa, como um jovem. Ela renova as forças, ela traz ânimo e esperança novamente. Então, não julgue que a promessa de Deus está demorada, mas quando ela se cumprir na sua vida, você vai dizer: Deus, valeu a pena esperar. Porque muitas vezes a gente acha, na nossa ignorância, na nossa insignificância, nos nossos pensamentos humanos, que para curtir uma promessa de Deus que Ele liberou, a palavra de Deus que liberou, a gente precisa ser novo, ter 20 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, não. No tempo certo, na hora certa, meu irmão, é sobrenatural. E outra coisa, minha esposa depois pode dar testemunho, se é verdade. Valeu a pena esperar. Sabe, eu vi muitos benefícios em receber a bênção de Deus no tempo certo. Porque Deus estava me forjando, estava me preparando, estava forjando e preparando ela para que não se unisse pessoas, mas propósitos, que não se unisse vontades, mas ministérios, projetos para glorificar o nome de Deus, exaltar o nome de Deus, para render louvores agradáveis a Deus. Nós não perdemos tempo com discussões insensatas, com falatórios inúteis, porque nós chegamos em uma fase da nossa vida que eu tenho convicção do que eu estou fazendo, eu tenho consciência do que eu estou fazendo, não é por uma carência, não é por uma necessidade fisiológica, mas é porque crê que Deus está nos unindo com um propósito, e esse propósito é nobre, e Ele vai forjar em nós o seu querer, o seu caráter, para junto glorificarmos o nome de Deus. E outra coisa, quando errares, não tenha vergonha, não tenha medo de Deus, não tenha vergonha de Deus, não fuja de Deus, mas reconheça: Senhor, eu pisei na bola, eu errei, eu falhei. Porque a palavra do Senhor fala, nos ensina, nos consola, que ainda que o homem erre, caia 7 vezes, o Senhor o levantará. Não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de pedir socorro para quem pode te ajudar.
E quem pode te ajudar? E quem pode me ajudar? Deus. E homens e mulheres que Ele constituiu sobre as nossas vidas. Homens e mulheres que amam a Deus, que são apaixonados por Jesus, que não vai aumentar a nossa dor fazendo fofoca para todo mundo acerca da nossa dor, do nosso dilema, das nossas frustrações, mas são pessoas que vão se compadecer de nós, pessoas que vão estar do nosso lado e falam: eu me compadeço de você, eu vou te ajudar em oração, eu faço um pacto com você, uma aliança de fidelidade, de cumplicidade, que a sua dor, a sua vergonha não será julgada no ventilador, não será levada aos 4 cantos da cidade, não vai ser colocado em diretas na internet, não vai ser colocada em diretas nas redes sociais, mas eu faço uma aliança com você, eu vou orar por você, eu vou clamar a Deus por você, e eu só vou compartilhar essa sua dor, esse seu sofrimento, se você permitir eu buscar uma pessoa que tem mais experiência do que nós, para nos ajudar nessa luta, porque a sua luta, a sua dor, é minha luta e minha dor. Irmãos, não é tempo mais de sofrer calado, não é tempo mais, já não há mais tempo para fugir de Deus, porque quanto mais foge de Deus, a dor vai perpetuando, a dor vai se prolongando, e eu creio que todo mundo aqui já sentiu dor, e uma dor quando não é tratada, o grau dela, a tendência do grau da dor não é diminuir com o tempo, é aumentar. Aquilo que está fazendo mal, não é o tempo que vai trazer cura. Não, meu irmão. O tempo só cura queijo. Só queijo. Uma ferida o tempo não cura. É verdade. Experiência de mineiro, tá? Irmãos, irmãs, Deus nos confiou uma missão. Como homem, como mulheres, como filho de Deus, como esposo, como pai, como um patrão, como um funcionário, como uma pessoa na sociedade. Eu quero trazer esse novo ponto agora para a nossa meditação. Você, homem, que recebeu uma missão de Deus, que recebeu uma missão de Deus. Uai, mas Deus me concedeu uma missão como homem? Sim. Leia a Bíblia que você vai ver que Deus fala como o homem deve tratar a sua esposa. Deus deu uma missão ao homem, como ele deve tratar os seus filhos, como ele deve ser um patrão, como ele deve ser um funcionário, como ele deve ser alguém que exerce autoridade, como ele deve ser aquele que julga a causa de alguém. Deus deu a missão ao homem como sacerdote do lar, e qual é o papel e qual é o dever dele. E o que tem me assustado muito, que um versículo que eu vejo se cumprindo na Bíblia se cumprindo a palavra do Senhor diz que nos últimos dias os homens seriam escassos. E isso, irmãos, se você for olhar friamente, atentamente, essa palavra tem se cumprido literalmente e também tem se cumprido no sentido de caráter. O tanto de homens que têm caminhado sobre a face da terra, sem caráter, sem palavra, sem respeito, sem dignidade, sem hombridade, é assustador. Quando nós vamos ouvir o testemunho das pessoas, de famílias, como o marido tem tratado a sua esposa, como o marido tem sido ausente como esposo, como pai, principalmente nessa nação, irmãos, que nós viemos, muitos de nós, que viemos com o propósito de trabalhar, achamos que o dinheiro vai ser
a grande solução dos nossos problemas, das nossas necessidades. Mas sabe o que eu tenho observado no decorrer dos dias? O filho não está preocupado em usar a melhor roupa, o melhor brinquedo. O filho não está preocupado com o status de vida. Os filhos têm se preocupado em sentir a falta de um pai. Você é amigo do seu filho? Mais importante do que pagar a melhor escola para o seu filho é saber como ele está se comportando na escola, como ele está se sentindo na escola. É em vão ele ter a melhor escola e você não saber como ele está se adaptando, como ele está se saindo na escola, se ele está sendo respeitado, se ele está sendo bem tratado, se ele está satisfeito com o ensino que está aprendendo, se ele está sofrendo bullying ou não. É em vão dar o melhor carro para o seu filho, se um dia ele precisar de trocar o pneu e não souber, porque o pai não foi capaz de ensiná-lo a trocar o pneu de um carro. É importante dar o melhor carro para o seu filho, a melhor escola. Mas como diz o antigo Gelol, não basta ser pai, tem que participar. Você tem que ser presente na vida do seu filho. O pai tem que ser presente na vida do filho homem. A mãe tem que ser importante também. Mas tem assuntos que o filho homem é o pai, que é o homem que trata, que lida. Você que é pai de jovem, você sabe os dilemas que seu filho tem enfrentado, como está acontecendo uma revolução de hormônios no corpo dele, a necessidade fisiológica, os planos, os pensamentos do futuro, os medos, os anseios, os projetos, os planos, as expectativas. O maior orgulho de um pai deve ser a intimidade com o filho, a amizade com o filho. Muitas vezes nós temos grandes amigos lá fora, no trabalho, nos momentos de lazer, mas nossos filhos estão carentes da nossa presença. Eu tenho, com a minha esposa, nós temos uma filhinha de 4 anos, eu tenho procurado ser presente na vida dela, mesmo diante de tanta limitação. Irmãos, às vezes eu chego em casa, agora a minha filha, ela não espera eu subir a escada para chegar, ela ouve o barulho que estou chegando, papai, estou indo, é só um encontro. Ela vem, hoje aconteceu isso, todo dia acontece, ela vem me encontrar, se joga no meu colo, e eu tenho que subir a escada com ela. Ela não quer saber se eu estou cansado, se eu machuquei, se eu não tenho condição física nenhuma, nem emocional, de abraçar ela e subir com ela com a escada, entende? Antes da fase, ela me esperava na escada, eu punho o pé lá assim, trabalho na construção, eu chego todo sujo, ela não quer saber se eu estou sujo, às vezes ela não quer abraçar, mas ela não abre mão de brincar. Papai, vamos brincar comigo? Irmãos, pensa eu, velho, gordo, barbudo, sem saber dançar, eu aprendi a dançar com a minha filha. Irmãos, a minha filha, quando ela começou a andar e ficar em pezinha, entende? Ela colocava lá todo mundo para dançar, eu, a mãe e a avó, né? Colocava lá, irmãos, a mesma música era 15 vezes. Irmãos, tem uma música que fala, cabeça, ombro, joelho e pé, e outra coisa, ela dançava olhando, porque ela aprendia os movimentos rápido, gravava, se você fizesse errado, não é assim não, é assim. Irmão, na terceira música eu já falava assim, Deise, fica na frente, deixa eu esconder. A vovó falava assim, deixa eu ficar aqui para não ver. E depois no finalzinho, que eles mandam ir rápido, e depois cansa, cai no chão, tinha que cair, irmão, tinha que ser igual dublê, cair de jeito. A criança, ela cai, irmão, criança se cair em pé, de cabeça, de lado, de qualquer jeito, não machuca. Agora imagine eu caindo. Se eu cair dentro da água, eu machuco.
Irmãos, e sabe que eu tenho me alegrado com isso? Tenho, na medida do possível, das minhas limitações, curtir ela, porque essa fase vai passar. E quando ela crescer, ela for mocinha, adolescente, eu quero que ela me veja como um amigo, sabe? Aí os outros 14 que vier também, quero ser amigo de todos. Nós estamos decidindo 14 nomes: Sadraque, Mesaque, Abednego, Jeremias, Isaías, os 12 apóstolos. Aí vai dar mais. Irmãos, mas é sério. Lute pela amizade. É tão bom. Nós temos procurado, eu e a minha esposa, quando casamos, como trabalhamos, ter a refeição da noite juntos. E no início a minha esposa trabalhava, estudava, a nossa janta era 11 horas da noite, meia-noite, era 10h30. Quando ela chegava da escola, eu chegava mais cedo, procurava fazer a janta. E assim tem sido com a nossa filha, assim tem sido com aqueles que vão na nossa casa, a sentarmos à mesa e termos aquele tempo de qualidade, de comunhão. E você que é pai, o seu filho tem um pai? Você que é mãe, o seu filho, a sua filha tem uma mãe? Você que é patrão, você tem funcionário? E seu funcionário, ele tem um patrão? Você que as pessoas te têm como amigo, você é amigo deles? É uma pergunta que nós devemos fazer, sabe? Sermos sinceros. Não olhar para fulano ou ciclano ou beltrano e falar assim: as pessoas têm me considerado como um amigo. Eu sou amigo deles também. Eu tenho o mesmo respeito, o mesmo apreço, a mesma admiração. Eu tenho a mesma cumplicidade, a mesma responsabilidade com eles. E, infelizmente, como eu trabalho na construção, sabe que eu já vi muito. Gente, isso é fato. Isso é fato. Muitos homens não querem voltar para casa quando o trabalho termina. Eles querem ficar até mais tarde, porque a esposa é difícil. Às vezes é o contrário, a esposa fica maravilhada quando o marido está longe, porque quando ele chega o ambiente muda, fica chato, fica difícil. O que eu quero compartilhar nessa noite, irmãos e irmãs, é que, independente como tem sido o seu papel como pai, como homem, como patrão, como funcionário, o seu papel como mulher, o seu papel como mãe, naquilo que você falhou, naquilo que você errou, há a oportunidade de fazer novo. Há um versículo em Eclesiastes que fala que Deus fará novas todas as coisas. Ele fará tudo novo. Ele nos dará uma nova oportunidade. Essa palavra, que ela seja de esperança, que ela seja de ânimo e não de acusação, e que ela não seja rejeitada. Em nome de Senhor Jesus Cristo, creia que Deus pode nos fazer melhores, que Deus nos deseja fazer melhores. Não é tempo de perder, não há tempo para perder com acusação da alma, com acusação das pessoas. Convido você neste momento a se colocar de pé.